Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa próxima aula de ciências, página 22. Teia alimentar, um equilíbrio delicado. Na natureza, é comum os animais consumirem mais de um tipo de alimento. Por exemplo, o bem-te-vi come vários tipos de inseto, além de frutas, minhocas, pequenos lagartos, peixes e girinos. Mesmo os beija-flores, que se alimentam de néctar, costumam obter esse líquido em vários tipos de flores. Ao observarmos as relações de alimentação entre os seres vivos, percebemos que as cadeias alimentares costumam se entrelaçar, formando o que chamamos de teia alimentar. Então, nós já vimos a cadeia alimentar e agora nós estamos vendo uma quantidade maior de seres. Aqui nós temos o exemplo de uma teia alimentar. Então, às vezes, um único ser, várias setas vão sair dele. Por quê? Porque ele serve de alimento para vários outros animais. Então aqui nós temos um exemplo, por exemplo, a capivara. Tem a seta que sai da capivara para a onça, ela serve de alimento para a onça, ela serve de alimento também para o jacaré e para a sucuri. Então aqui nós temos, observando aqui todos esses seres, nós vemos que um único ser pode servir de alimento para vários outros. Então vocês vão agora, escolham uma das cadeias alimentares que compõem essa teia alimentar e criam um esquema com setas. Então, assim, eu aconselho para vocês começarem com o produtor, colocar a planta primeiro, depois vocês vão escolher um ser herbívoro, que pode ser o veado, a anta, a capivara, e depois, por último, um carnívoro. Aí vocês podem escolher a onça pintada, ou o sucuri, ou o jacaré, né? Que será o terceiro ser que vocês irão colocar na cadeia alimentar. Por último, vocês irão colocar os decompositores, que são os fungos e as bactérias, que decompõem todos os outros quando eles morrerem, tá? Quando ocorre algum tipo de interferência em um ecossistema, há consequências para os seres vivos que o habitam. Você já viu notícias sobre esse assunto? Abelhas estão desaparecendo em todo o mundo. Morte de sapos leva ao aumento de números de mosquitos. Pesca excessiva reduz o número de peixes. Essas notícias, página 23. Essas notícias são exemplos de desequilíbrios ambientais, isto é, situações em que as relações entre seres vivos são alteradas, prejudicando o ecossistema. Observe a cadeia alimentar a seguir. Aqui nós temos o trigo, aí nós temos o rato que consome o trigo e nós temos a serpente que consome o rato. O que aconteceria se todas as serpentes de uma região desaparecessem? Sem predadores, o número de ratos aumentaria muito. O excesso de ratos poderia consumir todo o trigo disponível e, com o tempo, os próprios ratos não teriam o que comer. A caça e a pesca excessivas, assim como a poluição e a destruição de florestas e outros ambientes naturais, provocam muitos desequilíbrios ambientais. Como parte do ecossistema, o ser humano também pode ser afetado por esses desequilíbrios. Então, nós observamos aqui nessa cadeia alimentar aqui, que é necessário que todos os seres vivos tenham a sua função na natureza, no ambiente. Se as serpentes faltarem, o número de ratos vão aumentar. Vai prejudicar o ambiente e até a nossa vida, porque aí os ratos irão aumentar, poderão entrar nas casas, comer os nossos alimentos, e aí vai haver o desequilíbrio ambiental. Então, todos os seres vivos têm a sua função no ambiente. Vamos brincar. Esse exercício será realizado no caderno. Nós não faremos no dia de hoje, porque o caderno de vocês eles não estão na escola. Então, na próxima semana, nós iremos realizar essa atividade aqui, do material de apoio. Virem a folha, agora nós iremos para a tarefa. A ilustração a seguir representa uma cadeia alimentar aquática. Analise-a e depois responda as questões propostas. Então, aqui nós temos o ser humano, em seguida nós temos os agrotóxicos, algas microscópicas, animais herbívoros, peixes pequenos e o peixe grande. Letra A. Desenhe as setas que indicam o sentido de transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro nessa cadeia alimentar. Então, nós vamos iniciar pelas algas. A transferência de energia começa das algas para os animais herbívoros, dos herbívoros para os peixes pequenos, dos peixes pequenos para o peixe grande e do peixe grande para o ser humano. Então, vocês vão desenhar as setas
nesse sentido. Letra B. A água do rio foi contaminada por agrotóxicos que entraram no corpo das algas. Como os agrotóxicos afetarão os outros seres dessa cadeia alimentar? Então, aqui vocês podem explicar da seguinte forma. As partículas dos agrotóxicos, elas não desaparecem. Então, se elas são ingeridas pelas algas e assim por diante, os peixes herbívoros, os animais herbívoros vão se alimentar das algas, os peixes pequenos, o peixe grande, até chegar no ser humano. Então, vai ser transferido de um ser para o outro, tá? Eles não desaparecem também. Letra C. Se a pessoa que está pescando comer um peixe, ele poderá ser contaminado pelo agrotóxico? Pesquise o porquê. Sim, ele pode ser contaminado sim, porque ele ingeriu e o que ele ingeriu vai ser transferido, tá? Então, vocês farão até a página 24 da apostila e agora nós iremos para o caderno de atividades. Exercício da página 56 de ciências. Na base das cadeias alimentares estão os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, utilizando a energia do sol, da luz do sol. Esses seres servem de alimento para os animais herbívoros, que servem de alimento para os carnívoros. Então, como nós já vimos, primeiro são os produtores, que produzem o seu alimento, são as plantas, e depois os consumidores, que são os herbívoros e os carnívoros. Então, vamos aqui. Aqui nós temos a grama, aí o gafanhoto ingere a grama, o rato ingere o gafanhoto, se alimenta dele, a serpente se alimenta do rato e o gavião se alimenta da serpente. Todos esses seres, quando eles morrerem, os fungos e as bactérias farão a decomposição deles. Letra A. Classifique os seres vivos que compõem essa cadeia alimentar em produtores com a letra P e consumidores com a letra C. Então, vocês farão a leitura aqui, gavião, serpente, rato, gafanhoto e grama. Aí, vocês irão analisar quem é aqui produtor e quem é consumidor. Letra B. O processo de decomposição libera sais minerais no ambiente, que podem ser aproveitados pelas plantas em seu crescimento. Entre os seres vivos, representados a seguir, assinale com o X os decompositores. Então, aqui nós temos a grama, temos o gavião, e os fungos e as bactérias. Vocês vão assinalar os decompositores. Virem a folha, por favor. Você sabia? No ecossistema marinho, existem seres vivos que são muito importantes para o ambiente, como o crio. Esse animal se parece com um camarão e se alimenta de algas microscópicas chamadas de fitoplâncton. 6. Observe um exemplo da cadeia alimentar presente no ambiente marinho. Aqui nós temos os fitoplânctons, que servem de alimento para o crio serve de alimento para o pinguim e o pinguim serve de alimento para a foca. Então, vocês estão vendo as setas vermelhas que indicam o sentido de transferência, tá? Da matéria e da energia. Letra A. Sobre essa cadeia alimentar, leia as afirmativas e assinale com V para as verdadeiras e F as falsas. Então, vocês farão a leitura dessas frases e irão colocar F ou V. B. Classifica os seres vivos dessa cadeia alimentar em produtores, consumidores herbívoros e consumidores carnívoros, escrevendo o nome deles na coluna correspondente. Depois pesquise outra cadeia alimentar que possa ser encontrada no ambiente marinho e escreva o nome dos seres vivos que a compõem no quadro, considerando os grupos sugeridos. Então, aqui, nessa primeira linha aqui, vocês irão colocar essa cadeia alimentar aqui. Então, os produtores, vocês vão colocar o fitoplâncton, plâncton. Os consumidores herbívoros, aqui é o crio. E os consumidores carnívoros, o pinguim e a foca. Então, vocês irão colocar na primeira linha. Agora, na linha de baixo, vocês irão pesquisar uma outra cadeia alimentar marinha. Então, vocês podem começar por algas, Aí, vocês vão pesquisar um consumidor herbívoro, que se alimenta das algas, e um carnívoro, que se alimenta desse outro ser herbívoro, e farão a segunda linha. Agora, farão somente até a página 57, crianças. Boa atividade para vocês.